Muito bem, então resistência e resistividade e resistência, chegando até a lei de Ohm, a gente estava justamente vendo esse diagrama ontem, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fio aqui embaixo, esse fio eu faço um corte aqui nele, mostrando a seção transversal dele, tá? Então, quando a gente fala transversal, quer dizer que este círculo aqui que eu cortei, ele está a 90 graus do eixo, né? Na verdade, eu não cortei fisicamente, eu só mostrei ele, para a gente ter uma ideia. Nossas cargas estão seguindo aqui ao longo do comprimento do fio, porque existe um campo elétrico. Existe um campo elétrico porque do lado esquerdo tem que ter um acúmulo de carga positiva, do lado direito tem que ter um acúmulo de carga negativa. Sempre que um condutor estiver nessa situação, vai haver um campo elétrico e cargas positivas vão poder começar a passar através dele. A gente conversou sobre a questão do uso das cargas positivas. Nós sabemos que o deslocamento se dá com elétrons, né? Mas por tradição, nós resolvemos sempre estar falando sobre a propagação dos buracos de elétrons que andam no sentido oposto. Então, nessa situação aqui, as cargas estão indo para a direita, tá? Empurrados pela força elétrica. Ao atravessar o mar de elétrons, ela encontra resistência, é uma força resistiva no sentido contrário à força elétrica. A força elétrica vai acelerando a carga e a força resistiva vai aumentando, até que na situação em que a força elétrica se iguala à força resistiva, a carga não acelera mais e daí em diante tem uma velocidade constante. O tempo que leva para estabelecer a velocidade constante é muito, muito rápido. Então você tem que ter equipamento especial para poder detectar essa situação transiente logo no início, onde está saindo de um regime das cargas paradas para um regime de cargas em movimento, né? Que tipo de equipamento? Geralmente você vai usar um osciloscópio, que tem uma resolução temporal muito grande. Então você consegue ver coisa que acontece em um milionésimo de segundo usando um osciloscópio. Então, a gente está estudando justamente a situação da corrente estacionária que se dá quando a força elétrica se iguala à força resistiva e daí em diante a velocidade de deriva é constante. Ok? Então, a velocidade de deriva é constante para uma corrente estacionária. Eu deixei até uma questão para vocês resolverem, tá? A gente vai estar resolvendo ela daqui a pouco. A gente falou sobre esse fio. E a condução da corrente. A corrente aqui está indo para a direita, ok? Ontem, na visão da força elétrica do campo elétrico. Então a gente falou, olha, eu penso, tá, em força elétrica para a direita, força resistiva para a esquerda. Mas nós sabemos que existem 4 descrições complementares do fenômeno elétrico, né? Então, como é que isso fica se a gente pensa em termos da diferença de potencial? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu tinha uns slides na última aula que eu acho que seria interessante te revisitar lá no finalzinho. Aqui, ó, em termos do potencial, estão lembrando aqui que na aula de ontem a gente falou, olha, então eu posso pensar assim, tem as linhas de campo, tá? Nós podemos desenhar as equipotenciais a 90 graus da linha de campo. Como a gente combinou que o negativo vai ser o referencial, então a partir daqui eu vou dizer que é 0 volts, aqui é 5 volts, 20 volts, 35 volts, 50 volts. Então, como é que a gente interpreta isso? A gente interpreta a tensão sempre como um relevo. Então, a gente passa para a apresentação de hoje, justamente para a gente ter essa noção. Muito bem, então se a gente pega aquela ideia, ó, a gente tinha uma equipotência aqui de 5 volts,
e do lado de cá tinha um equipotencial de 50 volts. Vou puxar aqui um pouquinho para cima. E eu falei o seguinte, ó, eu vou imaginar que aqui eu tenho uma rampa de potencial. Qualquer objeto que eu coloque aqui, ele vai escorregar por essa rampa e vir para lá de cá. Se não tiver um atrito, a caixinha iria ganhando velocidade cada vez maior. Mas eu estou espelhando o que acontece aqui dentro. Então, dentro do fio, a força elétrica encontra uma resistência e ela anda com a velocidade constante. Então, essa caixinha aqui, que está deslizando em uma rampa física na minha cabeça, imaginação, ela vai estar andando junto com essa carga aqui. Como essa carga anda a velocidade constante, isso quer dizer que vai, para essa caixinha aqui descer com velocidade constante, é necessário imaginar que tem uma força de atrito, né? Então lembre que numa rampa, para um objeto que está aqui, eu tenho a força-peso para baixo, eu tenho a normal para cima, a força de atrito então está para trás. Quando eu somar a normal com a força-peso, vai dar uma força para frente, a força de atrito vai se equilibrar com a força para frente e essa caixinha vai entrar em movimento de velocidade constante até aqui embaixo, que é justamente o que vai acontecer com essa pequena carga. Então, se eu soltar aqui a animação, você vê que as duas andam juntas, com velocidade constante, tá? Que é diferente se não tivesse a força de atrito. Então, essa força de arrasto, tá, é o análogo da força de atrito na rampa, tá? Então eu consigo enxergar isso dessa forma. O que acontece com a força de atrito? Ela transforma parte do movimento de uma caixinha em calor. O que acontece com a força de a força de resistência, né? Ou a força resistiva? Ela vai justamente transformar parte da energia que usa para empurrar a carga em calor, né? Então essa vai ser a ideia. Uma bolinha desce uma rampa com velocidade constante somente se tiver atrito. Pois é, no fio, isso é a resistência, o R maiúsculo. Então nossa aula agora vai concentrar em determinar quem é esse R maiúsculo para um fio que tem um certo comprimento e tem uma seção transversal. Muito bem. A inclinação dessa rampa, tá, afeta a velocidade terminal. O que é a velocidade terminal? Sempre que você botar um objeto em uma rampa que tem uma força para frente, que é justamente a soma da força peso e a força normal, e aparece a força de atrito segurando, tá? Esse objeto vai atingir uma certa velocidade. A gente chama isso de velocidade terminal. Essa velocidade terminal que eu estou falando é o análogo da velocidade deriva, para a gente entender o que está acontecendo. Agora, a inclinação dessa rampa, ela é volt por metro. Então aqui eu tenho volt, aqui eu tenho metro de fio. E a gente sabe que volt por metro é campo elétrico. Então, ó, a inclinação dessa rampa é numericamente igual ao valor do campo elétrico que eu tenho aqui embaixo. Como o campo elétrico sempre é constante, ó, a rampa tem a mesma inclinação o tempo todo. Agora, claro que eu posso mudar o número de cargas positivas à esquerda, o número de cargas negativas à direita, aumentando o campo elétrico. Se eu aumento o campo elétrico, a inclinação é que muda. Ok? Eu vou ter interesse em pensar sobre o que acontece quando eu mudo aqui a inclinação. Vai acontecer o quê? A velocidade terminal desse bloquinho vai ser diferente. Isso quer dizer que a velocidade deriva vai ser diferente aqui embaixo, que é a analogia que eu estou construindo entre essa rampinha e o que acontece dentro do fio. Se eu boto mais inclinação, eu espero que esse bloquinho desça com velocidade terminal maior. Se eu diminuo a inclinação, eu espero que esse bloquinho ande mais devagar. Então eu vejo que o campo elétrico aqui aplicado vai fazer com que essas cargas andem mais rápido ou mais devagar. Também é verdade o seguinte, se eu colocasse dois bloquinhos aqui, representando duas cargas se movimentando aqui, conforme eu aumento aqui a elevação, você vai perceber que as cargas aqui embaixo ficam mais próximas umas das outras. Então, ao colocar uma velocidade maior, eu também estou aproximando as cargas, o que quer dizer o seguinte,
O número de cargas que tiver aqui, ó, passando nesse ponto do circuito, tá? O que a gente chama de densidade de corrente, a nossa corrente elétrica bem aqui, a densidade dela, ou seja, quanto passa em cada posição, vai ter que aumentar, né? Então essa é a nossa proposta. Então tá aí, ó, eu tenho a caixinha, ela está descendo, ela tem uma certa velocidade terminal, equivalente aqui no nosso pensamento na velocidade deriva aqui à direita, que também representa esse conceito dentro do fio. Se eu aumento a inclinação, essa velocidade aumenta. Então, aumentar a inclinação dessa rampa é o quê? Aumentar o campo elétrico. Então, a velocidade deriva aqui também aumentaria. Se eu abaixo a rampa, a velocidade diminui. Então, as cargas vão mais devagar. Volts por metro, lembro, é campo elétrico. Então, aumentar e diminuir essa rampa é equivalente a mudar aqui, ó, a quantidade de campo elétrico no fio. A gente chega então à seguinte ideia, ó, quanto mais campo, mais cargas estarão passando nessa porteira. Então, eu chamei essa seção transversal aqui de uma porteira, para a gente poder ficar de olho nela. Por exemplo, com um campo de 10 unidades aí de campo, passam, por exemplo, 2 cargas. Se eu aumentar o campo, vão estar passando aqui 4 cargas. Para outro material pode ser diferente. Pode ser que outro material, quando eu tenho 10, passam 3 cargas. Mas também quando eu dobro para 20, passam 6 cargas. Então você vê que existe uma relação entre o campo elétrico aplicado e o número de cargas que estão passando nessa seção transversal por segundo. Número de cargas por segundo é corrente elétrica. Então você vê que o campo elétrico aplicado, de certa forma, está vinculado ao que a gente chama da densidade de corrente elétrica. Muito bem. A proporção entre o campo aplicado e a densidade de corrente no fio depende das características do meio, a resistividade. Como eu falei, em alguns materiais, para cada 10 passa 3. Outros, para cada 10 passa 2. Outros, para cada 50, passa, por exemplo, 1. Depende do material. Mas em todos, se você dobrar o campo, você dobra também a densidade de corrente nesse ponto, por exemplo. Ok? Ao falar isso e dizer que depende do meio, eu posso então formular isso matematicamente. Eu vou dizer, olha, o campo elétrico é proporcional à densidade de corrente. Esse J aí é o que? Eu nunca vi. A gente viu na última aula. Pense nele como sendo a corrente, digamos aí, 5 amperes, dividido pela seção transversal do fio. Olha, a seção transversal do fio é alguns milímetros quadrados, por exemplo. Então você pega a corrente, 5 amperes, divide, por exemplo, por 2 milímetros quadrados. Pronto. Isso aí vai te dar a densidade de corrente. Conforme você aumenta o campo elétrico, vai aumentar a densidade de corrente no fio. Como um é proporcional ao outro, eu vou estabelecer uma constante de proporcionalidade. Esse ρ aqui. Esse ρ a gente vai chamar de resistividade do material. Lembra lá quando a gente falou de capacitância, ok? Então a capacitância era igual a epsilon vezes A sobre D. Esse epsilon estava atrelado ao material que estava dentro do capacitor. Se fosse vácuo, a gente chamava de epsilon zero. Se fosse água, era o epsilon da água. Se fosse outro material, por exemplo, porcelana, era o epsilon da porcelana. Então, aquele epsilon caracterizava o material e fazia com que ele aparecesse nas minhas equações. Aqui acontece a mesma coisa. Esse ρ aqui, tá? Ele vai aparecer na expressão para resistência e ele está trazendo justamente as propriedades do material. Isso quer dizer o seguinte, que se eu quiser saber o valor da resistividade para cobre, eu vou no manual de físico-química, olho lá e descubro o valor. Se eu quero a resistividade para, por exemplo,
para ferro, eu vou lá, é outro valor. Eu quero saber a resistividade para porcelana. Tem? Também tem. Aí você vai lá e acha isso. Ok? Vamos olhar aqui essa expressão. Matematicamente, quanto mais campo elétrico, mais densidade de corrente, uma constante aqui chamada resistividade. Bem, mas campo elétrico nós já conhecemos. Como aquele campo elétrico que eu mostrei na imagem anterior era um campo elétrico uniforme, a gente sabe que o campo elétrico uniforme vai ser a tensão colocada pela distância entre onde se coloca a tensão. Então, no fundo, ele é volts por metro. Então, eu posso substituir aqui o campo elétrico simplesmente por a tensão que eu coloquei no fio, dividido pelo comprimento do fio. Muito bem resolvido isso. E a densidade de corrente é simplesmente I sobre a seção transversal do fio. Fazendo isso, essa expressão fica assim, ó. Campo elétrico, eu substituí por volts por metro. Lembre, no quadrado de relações, eu estou indo do canto esquerdo inferior para o canto direito inferior. Eu estou indo de campo elétrico para tensão. Quando o campo elétrico é uniforme, simplesmente eu multiplico ou divido pela distância. Do lado direito, então, eu tenho a mesma constante, a resistividade. A densidade de corrente, como a gente mencionou, é I sobre A. A gente definiu na última aula que esse A é a seção transversal do fio. Aquele círculozinho que eu mostrei no meio do condutor. Muito bem, a gente pode rearrumar a expressão. Se você rearruma, eu vou botar o tamanho do fio para lá de cá, ó. E vou colocar a corrente em evidência e vou agrupar as constantes. Então fica assim, ó, a tensão, a corrente e aqui as constantes. Essas constantes dizem o seguinte, ó, tem a ver com o fio, a resistividade do fio, tem a ver com o fio que eu estou usando, o comprimento do fio, tem a ver com o fio, o que eu estou utilizando, a bitola do fio, ou a seção transversal, ou também conhecido como calibre do fio. Então, eu tenho aqui a geometria e o material para o meu fio, que é um cilindrozinho. Eu vou chamar isso de uma constante, eu vou chamar isso da resistência, R maiúsculo. Então, eu posso tirar aí a expressão, ó, a resistência vai ser igual a resistividade, vezes o comprimento do fio, dividido pela seção transversal. Tá tudo aqui à esquerda, ó. Tá? Agora, observe o seguinte, tanto a resistividade como o comprimento, como a seção transversal, podem ser afetados por uma variação da temperatura do fio. Quando a gente passa uma corrente no fio e você está empurrando as cargas para frente e elas encontram uma resistência, isso quer dizer que vai ser mais difícil empurrar essa carga, levando a uma velocidade de deriva constante. Todo esse, digamos aí, ó, atrito gera calor, então o fio aquece. A gente falou ontem que a densidade de corrente, ó, vai definir se aquele fio derrete ou não derrete. Tem um certo valor de densidade de corrente a partir do qual o fio derrete, depende do fio. Cada tipo de material tem uma densidade de corrente específica que atinge o ponto de fusão do material. Ok? Então, nós temos aqui a resistência, vai ser a resistividade, vezes o comprimento do fio, dividido pela seção transversal. Aí pergunto, você reparou alguma coisa aqui? Alguém reparou alguma coisa? O que é isso aqui que eu tenho aqui nessa expressão? U é igual a RI, na verdade o V é igual a RI, na verdade. Isso é o quê? O que é isso? É a DDP, né, para calcular DDP. Isso, mas como é que chama isso? Essa expressão? Primeira lei de Ohm, eu acho. Primeira lei de Ohm. Então, aqui, ó, sem esforço nenhum, só supondo que o campo elétrico é uniforme no condutor, a gente já tirou aqui a lei de Ohm. Então, a lei de Ohm, em alguns livros, de fato, se usa U, né? Em outros se usa V.
muito essa divisão. Ensino médio geralmente usa U, ensino superior usa V. Tem alguns livros do ensino médio que vêm fazendo a transição e parando de usar a linguagem, a notação que o ensino médio normalmente utiliza. O que acontece é, o ensino médio vem com o ensino via área pedagógica, né? Então, da história do ensino. Então, tem um certo caminho. E o superior geralmente está pegando assim, direto da ciência a informação. Então, era bom que esses dois mundos tivessem a mesma anotação para a gente não ter conflito. Então, a linguagem do ensino superior é super adequada para o ensino médio. Né? É só uma questão do pessoal de lá começar a adotar, quebrar um pouco com a história do ensino médio para começar a trilhar o caminho que é mais parecido com o que o ensino superior faz. Facilita a vida. Então, tá aqui, ó. Tensão V é igual a RI. Um livro que faz isso é do Gaspar. Quem estudou eletricidade e magnetismo pelo Gaspar, olha essas letrinhas aqui e sabe exatamente o que cada um significa. Muito bem. Então, a lei de Ohm, ou a primeira lei de Ohm, diz o seguinte, que quando você aplica uma tensão em um condutor, tá? Isso vai ser uma constante R vezes a corrente I. Então, se R é uma constante, diz-se, né, que eu tenho, então, um material ômico, porque obedece à lei de Ohm. Existem outros materiais não ômicos em que V igual a RI é satisfeito, mas a resistência não é uma constante, é um valor que vai mudando. Okay? Quanto à questão da como é que a temperatura afeta cada uma dessas coisas, eu tenho aqui, ó, quando você esquenta qualquer coisa, qualquer objeto, ele sofre uma dilatação. O fio fica mais comprido quando está quente. Um pouquinho mais. Quanto mais, olha, vai dar para uma variação de 100 graus, geralmente vai ser uma fração de milímetro. Okay? Depende do tamanho do fio. Também muda a seção transversal. Quando você aquece qualquer coisa, o diâmetro desse objeto fica um pouco maior. Bem, e quanto é? Bem, como o comprimento aumenta a fração de milímetro, a área da seção transversal vai aumentar a fração de milímetro ao quadrado. E pense em uma coisa pequena, é fração de milímetro ao quadrado. Vai ser na ordem de 10 a menos 6, né? Porque milímetro é 10 a menos 3, ao quadrado vai dar 10 a menos 6. Ou seja, qual é mais importante aqui? A variação do comprimento vai ser mais importante do que a variação da área. Mas, quando você compara tudo isso à variação da resistividade, geralmente, a variação da resistividade vai mudar. O que é a resistividade? Olha, a resistividade de um material está atrelado à sua capacidade de disponibilizar elétrons, tá, para a banda de condução, que a gente discutiu ontem. Então, quanto populada está a banda de condução vai estar atrelado à resistividade. Tá? Depende do material, como a gente falou. Se você vai para um livro de fisicoquímica para poder verificar qual é a resistividade de um material específico, ele vai dizer a você lá, olha, na temperatura tal, o valor é este. Né? Nós temos como calcular a resistividade para outras temperaturas se precisar. Mas como a gente não viu na nossa sequência de física a parte térmica, tá? Eu não vou estar explorando essa parte do assunto que aparece no livro. Sempre recomendo que quando é essa situação, se você estiver lendo o capítulo, aproveita logo e lê a seção que fala sobre a dependência térmica da resistividade. Né? Aproveita e lê logo. Tá? Eu não vou cobrar, mas você já leu. Futuramente, quando aparecer, e vai ser importante, porque na mecânica tudo aquece, tá? Então, vai ser importante mais adiante. Colocamos um exemplo ontem, um fio de cobre com calibre 18 possui um diâmetro de 1,02 milímetros. Esse fio, isso é um diâmetro, tá? Então eu consigo calcular a área, ó. A área vai ser o π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ok? Por que esse 4? Justamente porque para obter a partir do diâmetro o raio, né? Então pego o diâmetro e divido por 2. Como eu elevo o raio ao quadrado, então vou elevar o diâmetro, dividido por 2, 2 ao quadrado vai dar 4, ok? Então eu vou ter que a área é π, o diâmetro ao quadrado sobre 4. Substituindo os valores lá, então eu tenho aqui a seção transversal. Olha aí, a seção transversal de um fio é muito pequena.
8,17 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Isso porque a unidade é muito grande, né? Esse fio está conectado a uma lâmpada de 200 watts e conduz uma corrente de 1,67 ampere. A densidade dos elétrons livres é 8,5 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. Então, isso aqui, para esse material cobre, a constante, tá? Que é justamente a densidade de elétrons, é 8,5 vezes 10 a 28. Isso é questão de ontem, tá? Então, pede-se o seguinte, calcule, ó, a densidade de corrente. Então, densidade de corrente é I sobre a seção transversal. Já calculei a seção transversal bem aqui em cima. A corrente foi dada, 1,67 amperes. Então, eu faço a razão dos dois, eu descubro, então, que para esse fio, quando eu estou operando uma lâmpada de 200 watts, eu tenho 2,04 vezes 10 a sexta ampere por metro quadrado. Então, quem está acostumado com eletricidade e sabe a barbaridade que é 1 ampere, 2 amperes, 20 amperes, vai apreciar aqui que 2 milhões de amperes por metro quadrado é uma densidade de corrente significativa. Para você ter ideia, uma corrente de 2 amperes é capaz de matar uma pessoa. Tá? Então, eu tenho aqui 2 milhões de amperes por metro quadrado. Claro que eu não tenho 1 metro quadrado, eu tenho uma fração bem menor do metro. Ok? Mas a densidade de corrente já é de 1.000.000 de ampere por metro quadrado. É por isso que a densidade de corrente vai ser tão importante em determinar se há uma fusão do material, se você chegou a uma situação onde vai ter, né, o derretimento. B pede, calcule a velocidade de arraste. Ou seja, com que velocidade, tá, as minhas cargas estão atravessando o condutor quando eu estou aplicando uma diferença de potencial, tá, para gerar aqui 1,67 amperes. Então, a velocidade de deriva, tá, que eu botei aqui também velocidade de arraste, vai ser simplesmente a densidade de corrente, J, dividido pela densidade de elétrons, dividido pela carga Q. Substituindo os valores, então já tenho 2,04 vezes 10 a sexta ampere por metro quadrado, daqui de cima. Aqui eu tenho justamente o N que veio da questão, ó, 8,5 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Aproveito para comentar, quando você faz esse tipo de conta, tá? Elétrons por metro cúbico, elétron não é unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, elétron, na verdade, vira um ele é adimensional. Então, elétrons por metro cúbico vira aqui, ó, metro cúbico elevado a menos 1. Então, 1 sobre metro cúbico. Ok? Então, é adimensional. Vezes o valor Elevado a menos da... 3, não, professor? Não, é isso que eu falo. Fica metro cúbico elevado a menos 1. Então, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, que você está vendo aí. Então, esse menos aqui, lembre, é a mesma coisa de 1... então, eu tenho m elevado a menos 3, isso quer dizer 1 sobre metro cúbico. Ok? Então, é isso mesmo. ok? A velocidade de arraste, então, se você faz a conta aqui, usando o valor da carga, ó, a carga é 1,60, tá? Vezes 10 a menos 9, menos 19. Que valor é esse? Que valor é esse? 1,60 a carga do elétron, exatamente. Então, nosso portador de carga é o elétron, tá? Então, isso vai ser sempre verdadeiro se tiver em um fio. Tá em um fio, o portador de carga é o elétron. Tá em uma solução iônica, então aí os íons e os cátions, os ânions e os cátions são justamente os portadores de carga, ok? Então, se você faz essa conta aqui, vai dar a resposta 1,6 vezes 10 a menos 4 metro por segundo, ou seja, isso é 0,15 milímetros por segundo. Alguém esperava isso? O que isso quer dizer? Você tem um interruptor e tem a lâmpada. Você aperta o botão e liga a corrente elétrica com um fio típico de 1,02 milímetros de diâmetro. Ele parece um pouco mais grosso porque ele tem uma capa de borracha para isolar ele, tá? Mas esse aqui é um fio típico, calibre 18.
Aí você ligou na tomada e o passo dos elétrons se movimentando nessa corrente é de milímetros por segundo. Ou seja, se você tem um interruptor e a lâmpada mais próxima está no teto, isso vai dar mais ou menos uns 5 metros de fio. Se você faz a conta aí, quanto é que ia levar para você atravessar 5 metros de fio, então você vai ter 5 metros dividido por 1,5 elevado a menos 4. Isso vai dar 33 mil segundos. Dividido por 60, isso vai dar 555 horas. Dividido por 24, isso vai dar 23 dias. Ou seja, para um elétron passar na tomada e chegar até a lâmpada com a corrente típica, vai levar quase um mês. E aí, como é que você explica o fato de eu apertar o botão e a lâmpada acender instantaneamente? Aí, quem arrisca aí explicar isso? Vocês sabem que se você for até o interruptor, apertar o interruptor, a lâmpada desliga no mesmo momento. A lâmpada não desliga 23 dias depois. Se você vai lá e liga, não leva 23 dias para ligar a lâmpada, ela liga quase que instantaneamente. Quem sabe explicar essa contradição entre a velocidade de deriva de uma corrente elétrica e o que acontece quando você liga e desliga dispositivos elétricos e eletrônicos? Eu li algo a respeito que diz, que fala que tem a ver com campo elétrico, só que eu não entendi muito bem. Sim, alguém melhora isso? Professor, alguma coisa no, não sei o que, no sistema causa uma aceleração dessas cargas e aumenta a velocidade dela? Não, ela vai a passo de tartaruga o tempo todo. E olha, isso é verdade também, ó. A telefonia, tá? Hoje em dia nem tanto, mas no passado era a base de fio e corrente elétrica. E você conversava com alguém no Japão. Aí você falava alô, né? Você esperava 23 dias para o cara responder de volta? Não. Demorava um pouquinho, porque tinha sempre um lag de milissegundos, assim, uma coisa assim, mas você tinha resposta. Daqui a pouco o cara respondia lá, ele ouvia e respondia. E você conseguia falar por telefone. Se levasse 23 dias para a mensagem ir daqui até o Japão, depois 23 dias para voltar, então você falava alô. Aí 46 dias depois você ouvia alô de volta, não ia funcionar a telecomunicação. Mas a telecomunicação com base em fio funciona. O que está acontecendo nesses dois casos? A gente sabe que a velocidade de movimentação de qualquer corrente em um fio é muito baixa. Alguém pode dizer, ah, não, mas isso é alternado, vai para frente e para trás. É verdade. Mas mesmo na corrente contínua, se você tem uma bateria ligada a um fio, por exemplo, e você liga o interruptor, isso é uma lanterna, por exemplo, é assim, você liga o interruptor, a lanterna liga imediatamente. Se você fizesse essa conta aí, eu fiz a conta para 5 metros, leva 23 dias, se fosse a distância do fio que está indo da bateria até a lâmpada, dentro de uma lanterna, isso vai dar mais ou menos uns 10 centímetros, vai ser 3, 4 dias. Então, se você liga a lâmpada, não demora 3, 4 dias para. Se você liga a lanterna, não demora 3 ou 4 dias para a lâmpada acender. É instantaneamente. A gente não conseguiu ainda explicar isso. Quem explica? Professor, Oi. arriscando aqui, eu não falei antes para dar zoada aqui, mas eu acredito, será que tem a ver com a movimentação de cargas, no caso a carga demoraria esse tempo todo, no caso sair de uma ponta para outra, mas como é um fluxo de cargas, eles se movem a uma determinada velocidade, com que faz com que a carga da ponta chegue primeiro, entre em movimento e a energia chegue mais rápido. Você está pescando na vizinhança correta. O que acontece é o seguinte, imagine que em vez de ter eletricidade, eu tivesse água, tá? Então, o interruptor ali tem um cano, e quando eu aperto esse botão, tá? Aí
o estrangulador da água ali abre. Então eu tenho um tipo de diafragma que abre e fecha. Quando eu aperto o botão, ele abre. Quando eu solto o botão, ele fecha. Então ali eu tenho água, tá? Então digamos que esse tubo vai até o lugar do teto onde está a lâmpada, né? Então, se eu apertar ali o botão, vai começar a passar água. Se o tubo tivesse vazio, eu ia ter que esperar um tempo para esse tubo encher para começar a sair água lá de onde está a lâmpada. Mas acontece o seguinte, o tubo nunca está vazio no caso elétrico. No caso elétrico, o tubo está sempre cheio. Então, se eu tivesse água, um tubo de água, que saísse do interruptor e fosse até onde está a lâmpada, e tivesse cheio de água, na hora que eu abrisse aqui embaixo o diafragma, que empurrasse um pouquinho de água, tá? Essa água empurraria outra água, que empurraria outra água, que empurraria outra água, que quase que instantaneamente ia começar a sair água aqui por cima. Então, embora a velocidade da água em um tubo seja devagar, tá? Quando você abre uma torneira, já sai água. Você não tem que esperar vir lá do reservatório a água até você. O tubo já está cheio. Então, quando você abre, uma água empurra a outra e quase que instantaneamente começa a sair água pela torneira, exceto se a torneira estiver vazia. Então, quando a torneira está cheia, ela continua saindo porque um empurra o outro, tá? Seria Então, o papel do campo elétrico, né? olha, Vai você está orientar os elétrons a seguir uma trajetória. E no caso, eles são caóticos. Não, você está no caminho certo. Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho vários átomos alinhados em um condutor. Quando eu boto assim, desenho 6, 10, 20 átomos, isso é muito pouco. Eu teria que desenhar 10 elevado a 24, então isso aqui só é simbólico. Se os elétrons estão aqui nessa região, ó, esses são os elétrons fixos, tá? Das camadas interiores, não da camada externa. O da camada externa, eles vão estar livres para se movimentar. Então, em vez de fazer uma única camada externa em cada um, essa camada é compartilhada. Então, eu tenho uma camada aqui onde esses elétrons desses átomos todos estão para lá e para cá. Então, é como se fosse um gás. Tem vários elétrons aqui, cada um com sua velocidade, andando para lá e para cá, batendo aqui loucamente nessa região. Tá? Então isso aqui pode ser um fio, por exemplo, muito comprido, assim por diante. O que acontece? Quando você pega um novo elétron e joga aqui dentro, tá? Esse elétron vai empurrar esse para longe, vai empurrar todos os elétrons para longe. E um vai empurrando o outro. Lembre que a densidade de elétrons aqui é na ordem de 10 elevado a 27. Isso é milhão de milhão de milhão de milhão de milhão de milhão. 9 vezes eu poderia falar milhão para chegar perto desse número, tá? Então, é muito. Quando você bota um aqui, um empurra o outro, empurra o outro, empurra o outro, empurra o outro, que sai uma carga aqui. Se eu pensar em termos de buraco de elétron, a mesma coisa acontece. Eu injeto uma carga positiva aqui, pô, aqui sai outra. Então, embora quando eu boto uma carga aqui, aparece um campo elétrico que vai empurrar essas cargas para a direita, e elas vão andar com a velocidade baixinha para a direita, o que acontece é, coloquei uma carga aqui, uma empurra a outra, empurra a outra, empurra a outra, que quase que instantaneamente já sai outra carga aqui. Então eu tenho um empurrão aqui gradual, todas vão andando para a direita ao pouquinho, então se você seguir qualquer uma, ela vai fazer aquele movimento aleatório que eu falei para vocês, ó, browniano, mas ela, em vez agora de ficar em um lugar só, que é o caso do condutor de um campo elétrico externo, agora quando você tem um condutor submetido a uma tensão, uma DDP, ela vai lentamente andando para a direita, sempre fazendo um movimento aleatório. Mas você consegue injetar aqui e a velocidade da luz aqui se propaga a informação de que tem que sair uma carga de cá. Quando sai a carga de cá, então, ó, você consegue conversar com o Japão instantaneamente. As cargas estão no fio indo devagarzinho, mas a comunicação, ó, é instantânea. O mesmo acontece com a questão do interruptor. Você consegue tocar no interruptor, começa a se deslocar, se for corrente contínua, elas começam a se deslocar para a direita, mas já tem, como o condutor está cheio, o mar de elétrons está cheio, já tem carga passando pelo filamento da lâmpada, e a lâmpada vai brilhar
porque tem um processo aí de resistência. Então começam a se deslocar os elétrons por aqui. Quando passa, tem um efeito de resistência, transforma em calor, tanto calor que o filamento brilha. Isso são as lâmpadas antigas, a de filamento. Hoje em dia as lâmpadas LED têm outro processo, também sujeito a regras desse tipo, ok? Mas diferentes. Alguma pergunta?